Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rodrigo Bastos Monteiro. Você sabe, eu trago aqui nesse canal sempre vídeos relacionados ao mercado financeiro, empresas e gestão. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você como a gente identifica assimetrias e, no caso de hoje, assimetrias para investimento e, no caso de hoje, assimetrias para a renda fixa. Eu vou mostrar para você como eu construí um certo conjunto de dados, como eu analisei esse conjunto de dados, os prováveis erros que tem nesse conjunto de dados e o que a gente pode usar para realizar investimento. Então, um vídeo bastante interessante, bastante direto ao ponto. Eu até já quero te avisar que eu vou deixar aqui nos cards em cima uma série de outros vídeos que são complementares a esse, porque de fato eu vou direto ao ponto, mas você vai talvez precisar saber de algumas informações que não estarão muito claras aqui nesse vídeo, mas que estarão claras se você assistir os demais que estão dispostos aqui, tá? A primeira coisa que eu quero falar, assim, já indo bem direto ao ponto, é que a gente está trabalhando com um cenário de alta na taxa de juros. Então, para 2022, a ideia é que a Selic no primeiro semestre vai chegar entre 10% e 12%. Então, com a Selic a 10%, 12%, vai acontecer aí, provavelmente deve acontecer uma alta nos preços pagos nos títulos públicos federais. Agora, de quanto será essa alta e quais títulos a gente pode identificar alguma oportunidade melhor, digamos assim, né? Então, é para isso que eu estou fazendo uma série de análises, até para eu também fazer os meus próprios movimentos de investimento, mas eu vou separar uma partezinha, que eu separei já uma partezinha, que é essa que eu estou trazendo para você, que eu considero que é bem relevante, bem útil, bem característico, é fácil de entender, e você pode usar nos seus próprios investimentos. Que fique claro, não é uma recomendação, é apenas uma análise sobre uma oportunidade que decorre de uma assimetria, nesse caso, assimetria na renda fixa. Então, o que eu estou mostrando aqui nessa tela para você é uma planilha do Excel onde eu coletei 4 informações. Eu coletei o preço da NTN-B principal com vencimento para 2035, para diversos dias desde o seu lançamento, dia 10/3 de 2010, até hoje, 13/10 de 2021, né? Hoje eu estou gravando aqui outro dia, sei lá, 15, mas é que eu estou analisando e eu coletei esses dados. Mas não vai mudar nada, você vai entender a análise daqui a pouquinho. Então eu peguei essa informação, os preços das NTNs-Bs, que estão aqui, aqui estão as datas e aqui estão os preços das NTNs-Bs. Também peguei o preço das LTNs, do mesmo dia, né, o preço de compra. Então a LTN estava sendo vendida a 11,97, tinha um desconto de 11,97 ao ano para o vencimento da LTN. Aqui já tem um primeiro tratamento, eu vou recuperar isso lá quando eu te mostrar o gráfico. Eu peguei as LTNs, as mais longas que tinham. No começo elas eram de 3, depois de 4 anos, depois de 5 e tal. Mas então lá nesse comecinho, a mais longa que tinha era de 3 anos. Então essa em 2010 é a de 2013. Aí quando chegou em 2011, tinha uma longa lá de 15, mas para ficar em 3 anos era 2014. Só que talvez não tinha no começo do ano, então eu peguei 2013 de novo. Aí no outro ano, em 2012, talvez não tinha 2015, a melhor era 2014 ou 2016. Então eu peguei assim, a de 3 anos à frente. Quando não tinha os primeiros dias do ano, eu peguei a próxima de 4 anos ou a anterior de 2 anos, tá? Então eu fiz essa base de dados aqui com os preços das LTNs. As NTNs-Bs principal, não. Essas são as mesmas 2035 de lá até agora. Então essas são 2 informações importantes. A terceira informação importante é a Selic vigente no momento, naquele dia, e o IPCA acumulado de 12 meses até aquele momento ali, tá? Então essas são as primeiras informações. Isso eu coletei, isso eu trouxe aqui para essa planilha. Uma outra aí decorre, aí já começou a análise. Uma coisa que eu fiz foi entender a inflação implícita, ou seja, como a LTN paga uma taxa pré-fixada e mais nada, nesse pré-fixado tem que estar incluído 2 coisas. O prêmio pelo risco, você emprestar dinheiro para o governo sempre tem risco, ok? E tem um prêmio pelo tempo, por você ficar ali com aquele dinheiro durante um tempo. Quanto mais tempo, mais juros você recebe. Nesse prêmio pelo tempo está incluído um prêmio pela inflação, uma expectativa de inflação para esse tempo, tá? Está incluído aqui nesses 11,97.
Na NTN-B principal, isso não é... É quase tudo a mesma verdade. Só não é verdade que parte a inflação. Não tem nenhuma inflação implícita, porque a NTN paga essa taxa de juros pelo risco, pelo tempo, e paga uma taxa, e paga o IPCA a mais, que é a inflação. Ela paga o IPCA a mais. Então, na hora que eu tiro, claro, com todos os cuidados, né, fazendo o LTN mais longo, disponível, ou de 3 anos nesse caso, contra o IPCA, Tesouro IPCA+, o NTN-B principal, negociado, eu consigo ter uma interpretação da inflação implícita. Ou seja, quanto que o mercado está entendendo que vai ser a inflação. É isso que eu fiz aqui. Eu chamei de prêmio para inflação e pode ser chamado de inflação implícita também. Então, 5,72 nesse momento era o valor, a diferença entre a taxa negociada na LTN com a taxa negociada na NTN-B. E aí era 5,72. Como a gente já sabe a inflação verdadeira, não a implícita, a de fato, a gente pode fazer uma diferença e ver que ela vai sempre acompanhando. Então são 6 informações, 4 de base de dados e 2 de análises que a gente já tem aqui. Essa base de dados vai de 10/3, não sei se eu já falei, até 13/10 de 2021. Né? A gente tem essas informações. Com base nessas informações, o que eu fiz? Eu plotei um gráfico, acho que essa é a primeira contribuição aí, né, para a gente interpretar esses dados. Então, se você olha aqui, deixa eu descongelar os painéis aqui, para a gente poder ficar com esses dados mais legais, né? Dá para ver? Dá para ver. Então, se a gente pega aqui, pegar um pouquinho menos de zoom, se a gente tem essa disposição desse gráfico aqui, o que a gente vê, tá? Então, eu tenho a Selic na linha roxa, eu tenho a inflação na linha verde, eu tenho o prêmio pela inflação, ou seja, a inflação implícita, né, que é a diferença da LTN para a NTN-B, que está aqui no azul. Claro que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, nesses momentos aqui, o que está rolando? Está rolando uma troca de NTN. Eu não tinha uma NTN disponível exatamente naquele valor, então eu troquei. Eu vou frisar essa informação a seguir, mas que fique claro desde já, né? Esses momentos aqui, eles são momentos não de salto na inflação implícita, no prêmio. Eles são momentos em que eu tive que trocar a LTN ali, e por isso deu essa variação, tá? Mas a análise ainda não chegou. Então a gente tem aqui a Selic sobe em função da inflação. Então a inflação começou a subir, a Selic sobe. A inflação começou a cair, a Selic cai. A inflação começou a subir, a Selic sobe, cai e assim sucessivamente, né? Aqui a inflação estava sempre acima de 6. Você vê que ela chegou aqui a 10,70 lá em 2015, se eu não me engano, né? E aí a inflação, a taxa Selic foi lá para 14,15, tá? Tudo bem. E aqui embaixo a gente tem uma diferença, né, entre o IPCA de fato menos o prêmio da inflação, ou seja, essa inflação implícita, né, a diferença entre a LTN e a NTN-B. E aí ela deveria sempre mais ou menos ficar aqui, deveria andar em linha. Ela subiu um pouquinho porque houve um descasamento da taxa de juros lá em 2011 e ela se manteve muito assim durante um bom tempo nesse descasamento. E tudo bem, né? Então você tinha ali uma inflação, cada vez que ela subia, o prêmio também subia atrás, né? E a Selic subia depois para reajustar isso, e assim sucessivamente, né? A Selic subia, nisso o prêmio subia. Por que o prêmio subia, né? Porque é a LTN menos a NTN-B. Então o prêmio subia e aí eu trazia inflação e tal. Aí chegou o ponto, né? Chegou o ponto. O ponto é que olha só o que aconteceu aqui. Talvez em função, inclusive, da pandemia, né? A gente tem aqui mais ou menos na metade de 2020 um cenário, começo de 2020 aí, um cenário que se inverteu pela primeira vez nessa série histórica aqui, né? Com todos os cuidados que eu já vou te falar, mas ele se inverteu, ó. O IPCA menos o prêmio, ele pela primeira vez superou a Selic. Nunca isso tinha acontecido. A taxa de juros da economia está muito mais baixa do que a taxa de fato. Tanto é que ela está escalando novamente. Ela pela primeira vez chegou aqui a superar a inflação implícita, né? O IPCA menos a inflação implícita aqui.
Só que olha qual que é a distância que normalmente a Selic tem desse prêmio, né? Olha a distância. Então, para essa relação aqui voltar para patamares mais adequados, a inflação implícita vai ter que aumentar muito. E como é que ela aumenta nessa nossa análise aqui? Ela aumenta pelo preço da LTN. Porque a NTN-B vai subir, mas a LTN vai ter que subir mais. A LTN está muito defasada. Eu posso até te mostrar isso aqui, né? Enquanto a nossa inflação é de 10,70 e alguma coisa, né? Ah, deixa eu aumentar aqui, senão você não vê nada, né? Olha aqui, ó, dia 13/10. Enquanto a nossa inflação é de 10,25 no acumulado, a LTN paga 9,06. Então, a inflação que está implícita aqui, por exemplo, se eu tirar de 9,06, tirar o 4,96 da NTN, eu teria uma inflação implícita de 4,10, né? Se eu não estiver fazendo as contas erradas. É isso mesmo. É isso aí, ó. Né? Então, tem 4,10 de inflação implícita. 4,10 de inflação implícita é muito, muito menos do que a inflação de fato aqui, né? A diferença é de 6,15%. Então, é alguma coisa assim que tem que ter uma alta muito maior para a gente poder voltar a perceber este equilíbrio aqui, né? Esse equilíbrio. Então, isso se constitui numa assimetria. Essa assimetria mostra para mim que o que vai acontecer nos próximos dias? Uma alta muito forte da LTN. Nos próximos dias que eu falo, não sei se vai levar uma semana, 2, 3, 10, eu estou gravando no dia 15, eu não sei exatamente quando que isso está indo para o site, para o YouTube, eu não sei exatamente o quanto que já subiu nesse período, mas vai subir muito mais. A expectativa aqui é que chegue a 15% para esse equilíbrio voltar a ser como a gente estava imaginando, porque a inflação está perdurando, a taxa Selic também vai subir. Então, a taxa Selic vai chegar em 10%, 12%. Eu acho que a LTN, em função da inflação implícita, ela vai chegar aí em 14%, 15%. Provavelmente isso está sendo segurado por algum motivo, tal, mas essa pressão não vai poder ser segurada por muito mais tempo. Então, vamos frisar aqui, vamos dar alguns encaminhamentos da nossa oportunidade. Ó, primeira coisa, esses momentos aqui, esses são momentos da base de dados que eu construí. E eu te mostrei como que eu construí essa base. Então, né, esses momentos aqui, eles não são momentos de alta, de correção. Eles são momentos só de troca de título que eu tive que fazer na base. Então, eu vou descartar, entre aspas. Já esses movimentos aqui, não. Esses movimentos aqui são de correção, de fato, da inflação implícita em relação à inflação real. Eles são movimentos de fato, onde o prêmio ele aumenta para acompanhar a inflação que está ocorrendo no mercado. Aqui não, ó. No nosso momento aqui atual, o prêmio pela inflação ou inflação implícita é muito mais baixo do que a inflação de fato. Você tem um gap aí, uma diferença de 6, 7%. Então, além do prêmio pelo risco da dívida do governo vai ficar mais alto cada vez mais, a Selic vai subir, a gente também vai precisar que haja uma correção da inflação implícita. Então, para inverter isso aqui, para isso aqui não ficar assim, para voltar a uma certa normalidade, tem que ter uma alta muito grande. É aí que está a posição. Se você está posicionado em títulos pós-fixados, maravilha, maravilha. Se você estiver posicionado em títulos pré-fixados, especialmente a LTN, me parece que você vai perder dinheiro se você continuar assim. Por quê? Porque como a taxa vai subir, provavelmente o título vai se desvalorizar muito. Agora, se você não está posicionado em nenhum título, o que eu recomendo? Ficar posicionado em renda fixa pós-fixada por enquanto, nos próximos 3, 4 semanas ou meses aí, até que a LTN entre com um preço de 15%. 14,5%, 15% já é um preço de entrada para a gente começar a comprar esses papéis, porque depois que você tem essa alta, normalmente ela é precedida, né, vem a seguir uma baixa, uma queda, porque a inflação vai se estabilizando, a Selic começa a cair, a inflação começa a cair, aí esses prêmios se reduzem também de acordo com a inflação. Então, a diferença de prêmio ela é muito valiosa e a gente ganha com isso. Então, está se avizinhando, está chegando, está se aproximando aí essa oportunidade de mercado em LTNs e você
deve ficar preparado para poder criar uma posição nesse título em algum momento no futuro, né? Isso não é uma recomendação de compra, isso aqui é uma análise de mercado, uma análise das assimetrias do mercado de renda fixa, mais especificamente no mercado de títulos públicos federais. Se você tiver alguma dúvida, você coloca aqui nos comentários, ou você me manda um e-mail, né? Ou você compartilha esse vídeo aí, enfim, e a gente vai se falando. Aí, claro, curte o vídeo, compartilha, comenta, fala comigo, enfim, para a gente fazer esse mecanismo do YouTube entender esses vídeos aqui como relevantes, como eles de fato são. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que faça sentido essas análises para você, que você tenha bons investimentos. Um grande abraço. Tchau.